Olá, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Sou o professor Renato Emanuel. Estamos dividindo aqui a disciplina de comportamento do consumidor. Chegamos então à nossa segunda aula, ou seja, essa nossa segunda semana. É bem breve exatamente esta disciplina, mas gostaria de recordar com vocês, num primeiro momento, aquilo que nós então estudamos na nossa última semana, que foi a nossa primeira aula. Então traçamos um breve relato histórico acerca exatamente dos estudos do comportamento do consumidor. Depois então falamos do modelo de decisão de compra, e aí eu dei para vocês o exemplo daquela situação da compra exatamente de um automóvel. Então nós criamos uma situação hipotética e aí pudemos então percorrer todas as fases que nós temos no modelo de decisão de compra quando de fato a gente tem uma compra de alto envolvimento. Recordando o que é uma compra de alto envolvimento, é quando nós temos então uma situação de muita pesquisa, de muito tempo e também recurso que é alocado para a aquisição daquele bem. Muito bem, vamos dar entrada então à temática desta nossa segunda aula. Mais uma vez, eu vou pedir licença para vocês, eu vou fechar a câmera e tocar então a aula da forma que foi feita para a última semana, para que o vídeo então não fique muito pesado. Então, licença, pessoal. Muito bem, então acompanho com o professor. Exatamente este é o roteiro da nossa aula de hoje. Num primeiro momento, vamos classificar os tipos de compra. Na sequência, então, falaremos das características destes três tipos de tomada de decisão dos consumidores e vamos fechar falando exatamente das influências sociais, das influências de marketing e também das situacionais. Mais uma vez, vale a pena, além de você ouvir e ver este vídeo, lembre-se, nós temos um material na sua plataforma, uma apostila que eu criei e que de fato você vai poder entender com uma profundidade maior, lendo e estudando aquele material e exatamente criando um link com a minha aula que está sendo então gravada neste momento. Não esqueça de ler este material. Então vamos aqui ao nosso estudo, vou mudar exatamente este slide. E vamos falar então como que nós classificamos as compras, ou seja, os tipos de compra. Então prestem atenção, alunas, prestem atenção, alunos. Como que a gente de fato enxerga que a gente vai ter uma compra em que ela deverá ser mais formal e deverá ser mais demorada? Então isso de fato vai ratificar aquilo que eu falei para vocês quando nós falamos de uma compra de alto envolvimento. Então ela vai ser também formal e ela vai ser também mais demorada. E quais são exatamente as características? A primeira situação que nós entendemos é que de fato a compra ela tenderá a ser muito importante para o consumidor, então ela se torna um pouco mais demorada e formal. Aquela outra situação da qual eu já tinha apresentado para vocês, o preço do produto ele é então mais alto. Outra situação também, o produto vai apresentar características que podem ser mais complexas ou também novas, então configuração, os próprios itens do produto e que vai demandar um pouco de mais pesquisa. E também uma outra situação que torna exatamente essa compra mais formal e mais demorada é quando nós temos muitas marcas disponíveis e então nós como consumidores vamos ter que de fato demandar um tempo maior para que nós possamos então realizar a análise. Na sequência eu vou explicar exatamente como que de fato a gente consegue classificar ou dar o nome exatamente a uma compra como essa de alto envolvimento. A gente tem um outro nome que nós podemos dar. Mais uma vez, vou mudar o slide depois de explicar para vocês exatamente que no processo de tomada de decisão ele pode ser mais formal e demorado quando nós temos exatamente todas estas situações aqui que foram apresentadas para vocês. Muito bem, então como que nós classificamos as compras que nós realizamos? A primeira delas, observem com o professor, é a tomada de decisão rotineira. Ou seja, a tomada de decisão rotineira, ela envolve poucas atividades de pesquisa e compra. Então aqui são aqueles itens do nosso dia a dia,
como por exemplo pão, quando a gente faz uma feira, quando a gente vai comprar os itens de higiene. Então, ou seja, a gente não vai ter muitas atividades envolvidas e também a gente não vai realizar uma pesquisa muito grande para adquirir aquele determinado produto. Por isso que os produtos do cotidiano, eles são então classificados nesta primeira então tomada de decisão denominada então rotineira. Já a tomada de decisão limitada, que é esta segunda que vocês acompanham comigo, a gente tem então um nível mais moderado de atividade, tanto de pesquisa, né, que de fato vai levar exatamente a essa situação de uma compra. Então, aqui, nesta tomada de decisão limitada, nós podemos de fato classificar nesta segunda tomada aqueles itens como, por exemplo, vestuário. Quando a gente de fato vai até uma determinada loja e aí a gente vai comprar, por exemplo, uma calça jeans, a gente vai numa loja, a gente vai numa outra, então de fato há um nível mais moderado de atividade de pesquisa envolvendo essa compra. E aí, por consequente, nós vamos então no mínimo, lidar ali com dois fornecedores. Então, quando a gente tem ali dois fornecedores no mínimo envolvidos, a gente tem uma tomada de decisão mais limitada. Então, classificamos, por exemplo, os itens de vestuário, como há pouco eu mencionei para vocês, exatamente nesta segunda tomada de decisão. E a tomada de decisão número 3, minhas alunas, número 3, meus alunos, que vocês observam aqui, é a tomada de decisão extensiva. E a tomada de decisão extensiva, ela então apresenta todas aquelas características que o professor há pouco mencionou para vocês, do preço alto, das situações de configuração de um produto novo, em que a gente vai ter mais pesquisa, mais marcas. Então, a tomada de decisão extensiva é exatamente aquela tomada de decisão em que nós temos este autoenvolvimento. Por quê? Porque, de fato, a gente enxerga que numa tomada de decisão extensiva, a gente vai ter, então, um envolvimento considerável de atividade de pesquisa e compra. Então, é assim que nós classificamos tudo aquilo que nós compramos. Então, recapitulando, os itens do dia a dia, tomada de decisão rotineira. Número 1, acompanhe com o professor. Aqueles itens de vestuário em que nós temos, por exemplo, dois fornecedores dos quais a gente vai, de fato, ter contato, um número um pouco mais elevado de vendedores, a uma tomada de decisão limitada. E, por consequente, aquela compra em que tem alto envolvimento, do qual a gente vai ter recurso, tempo e também a ideia de pesquisa de uma forma maior, a gente então classifica como número 3 que vocês veem, tomada de decisão extensiva. Então espero que vocês tenham entendido que cada uma destas tomadas de decisão nós temos características muito específicas, que é o que eu acabei de explicar para vocês, e assim que a gente então dá nome àquilo que nós compramos no dia a dia. Vou mudar o slide para continuar exatamente esta explicação. Então observe que agora eu vou colocar aqui uma situação que tem muito a ver com o curso que vocês estão estudando de promotor de vendas. E aí eu espero que grande parte de vocês estejam exatamente envolvidos numa situação de contato com o consumidor e relacionamento através de vendas. Então nós vamos enxergar exatamente o que a gente tem aí de características de maior contato com relação a vendas. Então observe que nós vamos estudar, num primeiro momento, vamos primeiro enxergar o que eu irei apresentar para vocês aqui, pessoal. Então acompanhem aqui com a canetinha do professor que eu vou destacar. Nós vamos falar novamente dos tipos de tomada de decisão, sendo a rotineira, sendo a limitada e sendo então a extensiva. Nós vamos então falar do envolvimento do consumidor com essa determinada compra, como que ele de fato é para cada uma destes tipos de tomada de decisão. Vamos então falar das características do conjunto considerado. Lembra o que é conjunto considerado? Eu falei para vocês na nossa primeira aula. Ou seja, são aquelas marcas que de fato estão na nossa memória, que a gente já tem experiência, ou então das outras
que nós teremos então contato no futuro próximo. Vamos exatamente entender as fontes de informação consultadas. Então, isso aqui diz muito respeito àquela segunda etapa do processo de compra que eu apresentei para vocês nas etapas que são percorridas da nossa aula passada. E o tempo investido, então, do consumidor com relação a isso. Então, observe com o professor. Na tomada de decisão rotineira, qual que é o envolvimento do consumidor? Ele é muito baixo. Então, ou seja, de fato aqui ele já tem então a sua própria experiência de consumo. Então, o envolvimento ele é bem baixo e isso foi explicado. E no que diz respeito ao conjunto considerado, ou seja, aquelas marcas e também o contato com vendedores. Então, nesse momento, quando o consumidor vai comprar um item de uma tomada de decisão rotineira que dá resposta para o seu dia a dia, ele vai ter então poucas opções de marcas, vai ter pouco contato com vendedores e também vai ter pouco contato com as características dos produtos avaliados. Então são os itens do dia a dia, dos quais ele está habituado, então ele não vai demandar uma pesquisa muito longa. Quais são as fontes que ele pesquisa? As fontes, então, internas da sua própria experiência. Ele não vai precisar ficar dividindo com ninguém, porque ele já vai para aquela padaria, ele já vai para aquele posto de gasolina, ele já vai para aquele supermercado. Então, ou seja, estes itens, de fato, vão atender o seu dia a dia. Então, isso, de fato, leva a entender que o tempo de investimento ele é o mínimo possível. Então, o que a gente enxerga aqui, pessoal? Lembra daquelas fases que eu apresentei para vocês? Quando de fato a gente tem uma tomada de decisão rotineira, o consumidor não vai passar por todas elas, porque ele reconhece o problema, por exemplo, ele tem fome. Ele vai então buscar informações aqui, como vocês veem nas fontes internas, e logo ele vai para a decisão de compra. Ele vai pular a etapa número 3, porque ele não vai precisar ficar avaliando. Tudo bem até aqui? Então entendemos as características inerentes da primeira tomada de decisão, que é a rotineira. Já na tomada de decisão limitada, acompanhe com o professor. O envolvimento, então, do consumidor com a compra, ele já é mais moderado. Lembrem-se que aqui é o que eu falei para vocês. A gente vai, por exemplo, comprar uma calça jeans. Então, o que a gente vai ter como características do conjunto considerado? Nesse momento, o consumidor vai ter, então, contato com várias marcas, contato com vendedores e também contato com as características do produto. Então, ou seja, neste momento, o tempo dele começa a ser um pouco maior nesse investimento e envolvimento com a compra. Quando ele faz então as suas buscas nas suas fontes, ele vai então para algumas internas e algumas externas. Então as próprias informações e experiências ele pode dividir com alguma pessoa também. Então ele pode perguntar para um amigo, ele pode perguntar para uma amiga que faça parte do grupo, aquilo que nós estudamos na aula passada, para que de fato dê uma opinião. Qual loja que eu posso comprar? Então observem que aqui a presença de pessoas muito próximas criam uma influência muito grande. Ainda nós continuamos com um investimento não alto, ou seja, pouco, porque de fato ele vai ali visitar 2 varejistas, 2 lojas, ele não vai ficar muitos dias pesquisando. Já na tomada de decisão extensiva, acompanhe aqui com o professor nesta terceira linha, o que nós temos como envolvimento do consumidor. Aí nós já temos uma situação diferenciada, pessoal. Nós vamos ter então um envolvimento alto do consumidor. E por que esse envolvimento é alto? Porque é isso que de fato leva aquilo que eu tinha e venho explicando para vocês de uma compra de alto envolvimento. Porque neste momento, observem aqui nas características do conjunto considerado. Este consumidor vai ter muito contato com muitas marcas, vai ter contato com muitos vendedores e também com as características do produto. Então, observem o papel do vendedor, gente. Aqui o vendedor ele tem um papel fundamental
em atender a necessidade, em dar resposta ao problema. Então, todas aquelas características típicas de vendas, a gente enxerga muito na tomada de decisão limitada e muito mais na tomada de decisão extensiva. No que se diz respeito às fontes de informações consultadas, o que nós conseguimos então entender? Que ele vai ter contato com algumas internas, pelas próprias experiências, mas muito pelas externas, porque de fato ele vai visitar lojas, ele vai falar com pessoas. Recordo-se, tem tempo, tem dinheiro e tem pesquisa envolvida. E isso então ratifica que o investimento ou o envolvimento ele é muito alto e leva exatamente a esta última situação. Então eu quis, neste slide, apresentar para vocês características muito singulares de cada uma destas tomadas de decisão dos consumidores. Muito bem, a gente está fechando exatamente essa parte e eu vou mudar o slide a partir de agora, minhas alunas, meus alunos, para que de fato a gente entre a parte final da nossa disciplina, onde eu vou trazer para vocês algumas variáveis que de fato impactam a decisão de compra ou o processo de compra do consumidor. Então observem com o professor que nós vamos ter um conjunto grande de variáveis que podem ser elas sociais, que podem ser elas de marketing e que podem ser elas situacionais. Vou explicar cada uma delas para vocês neste momento. Então, observem, características da nossa cultura têm um impacto muito grande, obviamente, para que de fato isso possa influenciar os consumidores. Então, quando a gente fala de cultura, a gente está falando dos nossos valores, características que de fato estão muito ligadas ao nosso eu, aquilo que a gente aprendeu com a nossa família, por exemplo. Então, nós comemos arroz e feijão. Então, de fato, isso tem a ver com a nossa cultura. Então, estas situações como um todo, elas de fato impactam muito na decisão de compra. Outra influência, outra variável social são as subculturas. Dentro da nossa cultura, nós vamos ter grupos menores que, de fato, estes grupos eles possuem hábitos um pouco diferentes e distintos. Então, por exemplo, quando a gente vai para o sul do país, em especial no estado de Santa Catarina, nós temos uma comunidade muito grande alemã. Então, os alemães ali, que é um grupo menor, por isso que é subcultura, ou seja, um grupo menor dentro de uma cultura maior, eles vão ter hábitos de comida, eles vão ter hábitos do dia a dia que são diferentes, mas que isso impacta também. Hoje é muito comum nós comermos comida japonesa. Então a comida japonesa está dentro de uma influência de subcultura, porque diz respeito a um grupo, ou seja, de japoneses, e que de fato impactou na nossa cultura. Outra variável também é a de classe social, pessoal. Então observem que a classe social ela tem também um impacto tremendo nas nossas decisões de compra. Então no Brasil a gente tem a classe A, a classe B, a classe C, a classe D e a classe E. Cada uma dessas classes possui hábitos de comportamento distinto. A classe A gosta de qualidade, a classe B gosta de copiar o que a classe A faz, a classe C são os emergentes, querem comprar mais produtos porque estão tendo acesso, a classe D e a classe E saíram exatamente de uma situação em que eles estavam numa característica de não poder comprar e hoje fazem compras também. Então, todas essas situações de classe social impactam também na decisão de compra. Os grupos de referência é outro grupo também. Quem que são os grupos de referência? São os nossos amigos, são as pessoas da nossa família, as pessoas que nós nos relacionamos. E de fato essas pessoas impactam. Vamos em determinada lanchonete, vamos comprar uma determinada marca de cerveja, então essas pessoas também vão exatamente impactar nossa decisão de compra. E eu vejo que a maior de todas as variáveis das influências sociais é a família, né?
Porque exatamente na família que a gente aprende características da nossa cultura, porque exatamente na nossa família que a gente vê exatamente situações da nossa classe social, porque exatamente na família que a gente pode ter exatamente pessoas que vão impactar a nossa decisão. Então a família, ela tem um impacto, ela tem uma situação muito importante. Vamos supor que uma moça vai casar. Então, qual a possibilidade dela usar aquela marca de sabão em pó quando ela estiver na casa? Ou o moço também que vai casar usar aquela marca de sabão em pó para lavar a roupa? Ele pode ter uma influência muito grande da mãe, do pai, da sua casa. Então, é por isso que nós enxergamos que a família tem um impacto muito grande. Então, essas são as primeiras variáveis que nós estudamos, as influências sociais. Depois, pessoal, nós temos as influências que são as influências de marketing. Observem que marketing ele é operacionalizado através dos 4 P's, que é exatamente o que a gente vê aqui, ó, produto, preço, praça e promoção. Vocês já estudaram isso num determinado momento. Então, o produto e suas características, a sua embalagem, ou então o cheiro, ou então o sabor, vão impactar consideravelmente. O preço é outra situação, nós somos muito sensíveis a preço, então o preço vai impactar e ela é uma influência mercadológica. Então a empresa ela pode subir, a empresa ela pode descer o preço, abaixar o preço. E a situação de distribuição, que é o P de praça. Então, quanto mais comodidade, quanto mais conveniência, isso de fato é uma influência de marketing. Então, se a loja está no nosso bairro, se o supermercado, se a mercearia, que é a nova prática agora, estiver no nosso bairro, fica mais fácil e mais cômodo. Então, a gente tem a situação do P de praça, ou seja, da distribuição. E aqui no P de promoção a gente fala do que, pessoal? Das ferramentas de comunicação. Ou seja, todo o mix de comunicação, como a propaganda, tudo aquilo que a gente vê no marketing digital na internet, que vai impactar as nossas decisões de compra. Então, a propaganda na televisão, ou mesmo aquilo que a gente vê na internet ou nas redes sociais através do marketing digital, podem de fato criar uma influência. E tudo isso vai levar a esse processo de compra nosso. E para que nós possamos finalizar e essa aula não ficar tão maçante, até porque eu creio que vocês, além de ouvirem e verem este vídeo, vocês vão também acompanhar a apostila do professor, onde lá nós temos detalhes e nós temos as explicações de cada uma destas variáveis. E vamos finalizar então com as influências situacionais, pessoal. As influências situacionais são as influências de situação, são as influências de momento. E elas impactam muito o comportamento do consumidor. Então, ou seja, olha o ambiente físico, ar-condicionado. A gente gosta de uma loja que tem ar-condicionado. Em especial, quando nós estamos no Nordeste, então de fato a gente entra numa loja, tem um ar-condicionado gostoso, isso ajuda bastante também. Olha o ambiente social. Imagine que você saia para almoçar com as suas amigas e com seus amigos. Então eles vão falar, vamos para um determinado restaurante. Então, o próprio ambiente do seu trabalho pode criar uma influência de situação momentânea. Outra situação também, pessoal, o tempo. Observe, do que nós estamos falando aqui? Vai chover, não vai chover, vai garoar, vai ter tempestade. Então, tudo isso, de fato, vai contribuir com o comportamento de compra. Outra situação também, o que faz o consumidor? A tarefa. Então, o consumidor ele tem uma vida muito atribulada, a pessoa trabalha várias horas por dia. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pedir comida fast food, ele pouco vai sair do computador. Então, as tarefas que ele faz, que ele executa, de fato vão impactar nesta decisão. E por fim, condições muito momentâneas. Então, por exemplo, a moça brigou com o namorado, desmanchou o namoro. O moço brigou com a namorada, desmanchou o namoro. O que ele vai fazer? Ele vai sair com os amigos, vai sair com as amigas, vai tomar uma cerveja. Isso são condições momentâneas, situacionais, que impactam também a decisão de compra. Então, observem, minhas alunas, meus alunos,
quantas variáveis que eu acabei de apresentar para vocês aqui, sejam elas sociais, sejam elas de marketing ou situacionais, que vão exatamente impactar naquilo que a gente compra no nosso modelo do processo de compra do consumidor. Muito bem, espero que vocês tenham entendido exatamente essas influências e estas variáveis. E, mais uma vez, eu reforço que tudo isso foi tirado exatamente, esta aula foi montada baseada neste livro Fundamentos de Marketing, Conceitos Básicos. Exatamente este é o material que você tem da sua apostila, então estude essa apostila que o professor deixou disponível para vocês, ok? Apostila estudar, ok? Aqui é difícil escrever, viu, pessoal? Parece que eu estou aprendendo, né? Mas é que é a canetinha típica daqui. Então, estudem o material que o professor deixou disponível. Não deixem também de ouvir o podcast. O professor gravou um podcast e esse podcast também ele traz um caso real da empresa BASF. Como tem sido o trabalho da BASF para que de fato ela impacte quem? As crianças. Então observe que ela vai trabalhar bastante com a situação da influência social baseada em família. Muito bem, senhores. Quero dizer que foi uma grande alegria ter dividido com vocês estas 2 semanas. Agradeço muito, fico à disposição e quero desejar para vocês muito sucesso na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Um forte abraço do professor Renato Emanuel. Agradeço mais uma vez. Muito obrigado, pessoal.